Buenos días, compañeros y compañeras. Permítame hablar también en portuñol. Yo gostaria de cumprimentar los compañeros de la mesa, las autoridades, o companheiro brasileiro, liderança nacional de dos movimentos sociais mais importantes que temos em Brasil, companheiro Alberto Brock. Em tu nome, cumprimento os companheiros de toda a nossa delegação de la CONTAG, dos movimentos sociais brasileiros, companheiros do governo. Cumprimento o companheiro Vicente Garcés, ex-presidente do Comitê Internacional. Em tu nome, cumprimento toda a mesa, os companheiros de la FAO que temos hablado por muito tempo sobre os temas de la tierra. Temos este ano 10 anos que cerramos o primeiro ciclo do governo do presidente Lula. O presidente Lula assume o poder em Brasil em 2003. Em 2006 se cerrava o primeiro ciclo, o primeiro mandato. E junto com o primeiro mandato, também uma série de conquistas do povo brasileiro e de los movimentos populares em Brasil. Se cerrou o primeiro ciclo e se renovou o ciclo nas próximas eleições com o presidente Lula e, na sequência, com a presidenta Dilma Rousseff, que está democraticamente eleita pelo povo brasileiro, governando o país até o dia de hoje, e estará governando o país até 2018, com certeza, porque o povo brasileiro não permitirá golpe contra a democracia naquele país. Com as conquistas, é importante registrar que temos a metade da reforma agrária de país de 500 anos, conquistado em período de governo do presidente Lula e da presidenta Dilma Rousseff. E, junto com a reforma agrária, também conquistamos uma série de políticas para os pueblos campesinos e para os movimentos sociais. Não se basta distribuir a terra, é necessário garantizar as condições para produzir em la terra, em los assentamentos de la reforma agrária e para a agricultura familiar se desenvolver com qualidade. E se investiu bilhões de reais em las políticas de desenvolvimento agrário em Brasil, como as políticas de compra de la produção de la agricultura familiar com o programa de aquisição de alimentos, como o Programa Nacional de Alimentação Escolar, como os créditos para a reforma agrária e como a política de habitação. Temos, em governos anteriores, milhões de pessoas sem uma casa para viver. E iniciamos, em governo Lula, o programa Minha Casa Minha Vida, onde o povo conquistou milhões de habitações populares. E ayer, a presidenta Lula, presidenta Dilma, se inaugura o novo ciclo do programa Minha Casa Minha Vida, com mais 2 milhões de casas populares para o povo do campo e da cidade. Milhões de pessoas saíram da miséria em nosso país. Milhões de jovens se sentaram na universidade pela primeira vez. Isto todo incomoda profundamente a burguesia em nosso país. Isto todo é problema para a burguesia em nosso país, dividir o assento de avião com pobre, dividir assento em la universidade com jovem de família pobre. Isto tudo é problema para aqueles que sempre tratavam os pobres e o povo brasileiro como uma mercadoria na prateleira.
O governo Lula e o governo Dilma coloca o povo como sujeito de sua própria história. E as conquistas do governo são as conquistas do povo brasileiro e dos movimentos sociais organizados. Por isto todo, é necessário, neste momento, falarmos com muita profundidade sobre os direitos do povo campesino, sobre os temas de acesso à terra, sobre o tema muito importante e estratégico da governança da terra. Temos que falar como se acessar a terra, que povo irá ter acesso à terra e qual será a terra em que este povo será assentado ou terá seu direito garantizado. Por isso, tudo é muito importante, dado as crises que temos em períodos passados, da crise de alimentos, a crise de aquecimento global, a crise hídrica e falta de água no Brasil e em outros países. É fundamental que desenvolvamos em nossos países as diretrizes voluntárias da FAO para a governança da terra, da água e dos bosques, para desenvolver também em los países um tema muito estratégico, que é o cumprimento da função social da terra. É necessário que em todos os países tenhamos a exigência do cumprimento da função social da terra, que por este caminho teremos um combate à crise hídrica, à crise de alimentos, à garantia de direitos do povo e a proteção das comunidades mais vulneráveis que temos este mundo afora. Em Brasil, avançamos muito em la aplicação das diretrizes da FAO para a governança da terra, em uma série de fatores, em la reforma agrária, em la proteção das comunidades vulneráveis, em la governança da terra, em la políticas de cadastro de terra. E temos hoje a vice-presidência do Comitê Ibero-Americano de Cadastro. Conquistamos o espaço em la rede interamericana de governança da terra. E gostaria de antecipar um convite a todos e um anúncio que no período de 30 de agosto a 2 de setembro teremos o Simpósio da Terra em Brasil. É um simpósio internacional que estaremos debatendo todos esses temas muito importantes e estratégicos para todos os países do mundo. Por fim, gostaria de, assim como Alberto falava, de falar com você da necessidade, de forma democrática, de levarmos para nosso país uma manifestação deste fórum sobre a necessidade de se aprofundar a democracia no mundo e de se combater qualquer tentativa de golpe à democracia em qualquer parte do mundo. O governo brasileiro e a democracia brasileira é uma conquista do povo brasileiro. E não passará o golpe. O povo brasileiro está lá nas calles hoje, dia 31 de março, para defender a democracia e combater a tentativa de golpe que se articula em parte da América Latina e sempre com os mesmos atores, como no Brasil, com a grande mídia, com os grupos mais conservadores da sociedade. Não passarão. Teremos que lutar e defender a democracia e garantizar os direitos do povo conquistados hasta o processo eleitoral de 2018. Queremos aprofundar este debate e sair daqui com a manifestação deste coletivo. Muito obrigado, muitas graças e muita luta para todos.